João Paulo. Eu estou aqui para apresentar os resultados do meu trabalho referente à disciplina de Projetos Integradores 7. O trabalho tinha como objetivo o desenvolvimento de um jogo educativo para melhorar a compreensão de conteúdos matemáticos no ensino médio. E esse material que eu vou apresentar para vocês é justamente o jogo desenvolvido e como é que ele sucede, quais são os objetivos dele, tá bem? Então vamos lá. Como eu disse, o objetivo do trabalho desenvolvido pela professora Cláudia Lozada é elaborar um jogo didático que auxilie na compreensão de conteúdos matemáticos no ensino médio, considerando, quando pertinente, contextos interdisciplinares. De modo geral, exercitar curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar testes, hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, são, de modo geral, as competências, a competência geral da BNCC, né? E tudo isso, lógico, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Para esse trabalho em específico, eu selecionei aqui competências específicas da matemática, que eu acredito que se encaixavam bem com ele, que é o desenvolvimento do pensamento crítico, científico e criativo. Afinal, o jogo estimula o raciocínio lógico, a resolução de problemas por meio de desafios geométricos, que exigem análise e estratégia. A etapa escolar que eu escolhi para aplicar o jogo é o primeiro ano do ensino médio. O jogo desenvolve habilidade de comunicação, ou seja, durante a interação no jogo os alunos precisam explicar suas respostas, compartilhar ideias, envolvendo a própria comunicação matemática, envolvendo as habilidades deles de se comunicar usando os conceitos e linguagem oferecidos pela própria disciplina. O repertório cultural, vocês vão ver que nesse jogo a gente inclui curiosidades históricas como estratégia dentro do jogo, e aí o jogo valoriza a história da matemática, contextualizando os conceitos e incentivando o aprendizado cultural. Então é uma competência que a gente consegue explorar dentro do jogo. E a responsabilidade de cidadania, afinal, um trabalho em equipe, e que exige que contém regras, desenvolve habilidades, convivência, cooperação de modo geral. As habilidades do BNCC em questão que eu selecionei são as citadas aqui: resolver e elaborar problemas que envolvam circunferência e círculo, identificando seus elementos e propriedades em contextos matemáticos e do cotidiano; analisar e resolver problemas envolvendo posições relativas entre retas e circunferências; e construir circunferências utilizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico, utilizá-las para fazer composições artísticas; resolver problemas que envolvam objetos equidistantes. Bom, como é que funciona o jogo? O objetivo do jogo não busca apenas ensinar conceitos, né? O jogo foi intitulado Círculo Matemático e o objetivo dele é engajar os alunos no aprendizado da matemática de maneira prática e significativa, integrando o conteúdo curricular, as habilidades sociais e cognitivas, de modo que ele é projetado para promover uma experiência educativa rica, motivadora e alinhada com as diretrizes da BNCC. Os aspectos da cognição matemática que o jogo pretende melhorar é basicamente promover o desenvolvimento de habilidades fundamentais, como raciocínio lógico, visualização espacial, abstração, resolução de problemas, reforçar, claro, sempre a motivação e interesse pela matemática, e, levando em consideração esses aspectos, ele pode ser sim uma ferramenta poderosa para melhorar o desempenho dos alunos, tanto em sala de aula, como em avaliações mais desafiadoras ou até em projetos como Olimpíadas. Como é que funciona o jogo? O nome do jogo é Círculo Matemático. Inicialmente aqui ele está catalogado para um ano escolar aplicado do 8º ano do Fundamental, mas ele abrange do 8º ano do Fundamental até o ensino médio, ele pode ser adaptado dessa forma. O tempo de execução de jogo é de 30 minutos, a gente tem uma quantidade mínima de 2 a 6 jogadores, e o jogo contém um tabuleiro base, um dado de 6 faces, 6 pinos, um para cada jogador. No caso, os jogadores não necessariamente precisam ser uma única pessoa, eles podem ser grupos de 2 ou até 3 alunos. As cartas de desafios ou enigmas, régua e compasso, e um marcador, um temporizador, que pode ser até o próprio celular do professor como auxiliar.
Esses são os elementos utilizados no jogo, né? A gente tem aqui o tabuleiro ele é em formato circular, onde esse círculo cinza é onde os jogadores vão iniciar com seus pinos, e os círculos 1, 2 e 3 são os círculos onde eles avançam as etapas selecionadas, e o V, que é o branco, é o círculo final. O jogador que alcançar primeiro esse círculo vence o desafio. Essa é a ideia do jogo, né? Os dados estão em amostra, as cartinhas que a gente vai utilizar tem mais ou menos esse formato. Em cada região dessa, meio retangular, digamos assim, com chanfradas, né? A gente vê aí uma amarela, uma verde, uma vermelha, onde a gente vai ter cartas de nível vermelho, amarelo e vermelho consequentemente. A gente pode considerar nível 1, nível 2 e nível 3, e aí elas vão estar posicionadas nessas regiões. E esse retângulo achurado cinza, chanfrado, perdão, ele tem as regras básicas do jogo, as movimentações básicas do jogo, para que o jogador possa consultar durante a partida, beleza? Como é que vai ser? Basicamente, o jogo é muito simples. Todos os jogadores se iniciam no círculo cinza, e ao iniciar uma rodada, o jogador avança ao círculo seguinte. No caso, iria para o verde. E aí ele lança um dado. Ao lançar o dado, ele vai tirar um resultado, e o resultado vai indicar uma cor de carta que ele pode puxar, como está no próprio tabuleiro. Por exemplo, se ele tirar o número 2, ele vai puxar uma carta verde. Se ele tirar o número 6, ele vai puxar uma carta vermelha. Então o resultado do dado diz o nível da pergunta que ele vai puxar, certo? E aí a pergunta vai ter algum desafio, algum enigma, alguma situação que ele vai ter, e ele vai ter que interagir com a carta dentro da situação. Ao resolver o enigma, se ele não for uma pergunta objetiva, se ele for um desafio, ele tem tempo. E ao resolver o enigma, se ele resolver com sucesso, ele se mantém na casa para a qual ele avançou. Se ele falhar, ele é obrigado a recuar para a casa anterior com uma falha no projeto, e ele passa a vez para o jogador seguinte, independente de falhar ou acertar o desafio. E aí, isso vai se repetindo, os jogadores vão avançando cada vez mais para o centro, e o jogador que chegar no último círculo no tabuleiro, o branco, vence. Bom, dentro do jogo foram selecionadas algumas jogadas especiais, que os jogadores podem usar a qualquer momento. Por exemplo, a jogada em grupo. O jogador, ao puxar um enigma, ele pode escolher um ou dois jogadores para apoiá-lo na resolução do enigma. Isso significa que ele vai resolver em grupo o enigma. Ele vai ter o mesmo tempo, só que aí eles vão poder discutir juntos como eles podem resolver o problema. Se todos resolverem, eles avançam uma casa extra. Agora, se falhar, só você recua, afinal os outros jogadores são convidados. Então, qual é o objetivo aqui? Estimular a cooperação entre os jogadores e incentivá-la, movimentando eles uma casa a mais do que o normal. Todos vão andar uma casa a mais. Isso faz com que eles se motivem a tentar resolver os problemas juntos. Uma opção que é permitida dentro do jogo é o pulo. Se o jogador pegar uma carta que ele considerar desafiadora, ele achar que não consegue resolver, ele pode devolver a carta para o topo antes de decidir resolver e pegar uma. Só que ele só pode fazer isso uma única vez por rodada, ou seja, uma única vez por partida. Senão ficaria o tempo todo fugindo das questões mais difíceis. Outra coisa que ele pode fazer, e aí essa é livre, é passar o desafio. Se ele encontrar um desafio que ele achar que é difícil demais para ele, ou que ele não consegue fazer em grupo, e ele não puder mais pular, ele pode tentar desafiar um jogador. Se ele desafiar esse jogador, o jogador não pode recusar o desafio e deve, ou melhor, o jogador pode recusar o desafio. Se ele aceitar resolver o problema, ele avança a casa, caso aceite. Se ele errar, ele volta uma casa. Lógico, o jogador que desafiou, ele automaticamente volta uma casa. É aquela coisa, a ideia é a seguinte: eu já ia errar por não saber, e eu posso tentar atrapalhar um colega que está no jogo
para que ele erre também comigo e eu não perca sozinho. É mais ou menos essa a estratégia, é a parte mais competitiva do jogo falando agora. E a carta especial que aparece dentro do jogo, ela pode aparecer em qualquer nível, são cartas que promovem um desafio um pouco mais avançado, geralmente com construção de regra e compasso, ou então com alguma situação, problema que eles têm que resolver ou não dentro do contexto do jogo. Basicamente é uma carta diferente. Ao resolver uma carta especial, se for um problema, obviamente, o jogador pode jogar novamente, ele repete, e aí ele ganha essa vantagem, já que a carta especial, ela teoricamente, ela está um pouco acima do nível que a pilha dele, a pilha correspondente está. Então, por exemplo, se ele encontrar uma carta especial na pilha verde, provavelmente é um desafio mais difícil do que o convencional da pilha verde. Entende? Só para vocês terem uma ideia, aqui tem alguns exemplos do que seriam essas perguntas, né? E aqui é que a gente explora o contexto da história da matemática dentro do jogo, né? O objetivo, por exemplo, a pergunta 1, ela vai estar na pilha verde, nível 1. Ela tem aqui, observe a figura, reta é tangente, secante ou externa circunferência. Lógico, nas respostas, vai ser interessante deixar que os jogadores discutam para saber se a resposta está certa ou não, com o auxílio do professor sempre que necessário. As perguntas não vêm com respostas justamente para que eles mesmos discutam e definam se está certo ou não. E, lógico, usem o professor para conferir os resultados caso sintam que tem alguma dúvida. E livros, e tenham acesso ao caderno ou ao trabalho que o professor já desenvolveu. Não vai ter uma resposta dentro da carta, né? Eles vão ter que, de fato, verificar se está certo ou não. E aí o auxílio da história da matemática nos ajuda com alguma tirinha curta, algum breve texto falando sobre o tema abordado dentro do jogo. No caso, a gente escolheu circunferências e posições relativas, e aí tem alguma coisa que tende a ajudar os jogadores com um conhecimento extra sobre a história e o contexto do desenvolvimento daquele conhecimento de como ele se desenvolveu do ponto de vista histórico, mas também vai trazer ali dentro daquele textinho provavelmente alguma dica, seja para aquele problema específico ou para um outro que ele venha a desenvolver no futuro. Por exemplo, essa pergunta específica veio com um texto informando que os antigos gregos, como Euclides, estudavam profundamente as tangências, e que a palavra tangência vem do latim tangere, que significa tocar. Pode ser que isso sirva de ferramenta, de dica para esse problema específico, nesse caso está bem claro que sim, mas pode ser também para um outro, como por exemplo, a gente tem aqui a carta especial que está logo abaixo. O conceito de circunferências concêntricas foi aplicado em antigos sistemas de navegação marítima e cartografia, ajudando os marinheiros a entenderem as distâncias relativas entre as ilhas. E aí a gente tem a punição, né, que é volte uma casa. Essa não é uma carta legal, mas ela está trazendo uma informação útil que pode ajudar eles, tanto trazendo um conhecimento novo, como para desenvolver uma dica para uma pergunta futura dentro do próprio jogo. As perguntas que usam regra e compasso, elas são bem claras. Por exemplo, a pergunta de nível 3 ali, ó, duas circunferências são secantes. Encontre e desenhe o ponto médio da linha que conecta os dois pontos de interseção. Então o jogador vai ter um tempo de 4 minutos, ele pode usar a jogada especial, pode passar para um colega, pode tentar fazer junto com outro colega o problema, mas a ideia é que ele atenda a construção usando o tempo hábil que ele tem para desenvolver. E aí vai do teste, da capacidade dele de desenhar. Aí vai muito do professor. Se o professor achar que não é interessante, porque os alunos ainda não têm habilidade de usar regra e compasso, ele pode deixar a mão livre, desde que o jogador deixe claro que ele tem noção dos conceitos e consegue desenvolver um desenho próximo daquilo que seria o ideal para representar a construção que está sendo proposta no desafio, né? Aí é muito de cada situação. Mas a ideia do jogo, ele é ser um jogo generalista, que as perguntas, o conteúdo que vai ser abordado
pode variar, ou seja, as cartinhas podem ser construídas pelo próprio professor de acordo com o problema que ele quiser abordar, desde que ele siga esses parâmetros de nível, de carta especial, de jogadas. Ele pode abordar qualquer assunto usando a história da matemática, por exemplo, como guia e como auxílio, trazendo dicas e trazendo um conhecimento a mais para os alunos, para que eles interajam com esses conhecimentos de acordo com as perguntas e os desafios que forem moldados. Aqui são as considerações finais, né? Seria o processo de apresentação do jogo em sala de aula, né? Como é que seria dividido. Basicamente, a minha ideia é que os alunos, dependendo sejam divididos em grupos de 2 a 6 alunos. O jogo é bem simples, então dá para imprimir ele, por exemplo, numa folha A4. Dependendo do nível de recursos, dá para definir isso. Dá para definir as perguntas de forma com pequenas perguntas, com perguntas no quadro, ou as cartinhas mesmo impressas. Isso vai depender muito do próprio professor, mas ele é feito para ser jogado com simplicidade, para ser um material que pode ser usado em qualquer situação, de fácil acesso. Então, a ideia é dividir a turma em grupos. Aí vai depender muito do número de alunos na sala, mas de 2 a 6 jogadores. Como vocês viram lá no tabuleiro, cada jogador vai ocupar uma posição nele e vai caminhar até o centro de acordo com isso. E aí é isso, e o jogo vai se desenvolvendo, né? O objetivo dele é ser usado como revisão, pode ser usado como reforço, pode ser usado até como avaliação, dependendo de como o professor, do que o professor queira avaliar no contexto de aprendizagem dele, e traga para dentro de sala de aula um material auxiliar que ele possa usar para potencializar o ensino da matemática de modo geral. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Espero que tenha ficado claro para todo mundo.